Eita, cara quer saber? Cara quer saber é muito bom, ó, é bom demais. Esqueci. Peraí que fala, fugiu. Não. Corta. Peraí, que parte que eu continuo? Calma aí. Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Mayui e eu vou dar continuidade então na nossa matéria, na parte de sistemas químicos, e agora eu vou falar sobre separação de misturas. Pois bem, na última aula, então, nós falamos bastante sobre substância pura, sobre misturas, né, heterogêneas, homogêneas, mas para que serve, né, realmente ter uma mistura se você não consegue separar? Então, vamos aprender agora os métodos mais utilizados para fazer a separação das misturas e obter novamente substâncias puras, tá? Primeiro método, decantação, utilizado para quando você tem uma mistura sólido-líquido heterogênea. Basicamente, como funciona a decantação? Vamos supor que você tem uma mistura de água e areia, e tá vendo? Tá todo cheio de turbulência, né, dentro desse becker. O que acontece? Você espera acontecer a decantação. Então, não mexe no becker, deixa ele paradinho lá. Com o tempo, vai acontecer a separação de fase. Lembra por quê? A areia não dissolve na água. Então, nós vamos ver duas fases. A fase da água em cima e a fase da areia embaixo. Depois dessa etapa aqui, onde já aconteceu a decantação, você consegue, com muito cuidado, pegar este becker, virar e consegue transferir, então, a água para um outro recipiente, deixando, então, a areia no fundo deste becker e a água em outro separado. Só que acontece que tem algumas misturas, sólido, líquido, heterogêneo, que demoram muito tempo para decantar. E às vezes nós não temos esse tempo, né? Então, nós podemos utilizar a centrifugação para acelerar a decantação. Basicamente, o que você faz? Você pega a mistura, coloca em tubinhos e coloca dentro de um aparelho que chama centrífuga, tá? Então, ele vai começar a rotacionar e empurrando, fazendo com que a areia vá para o fundo do tubo e a água fique em cima. Isso acontece bem mais rapidamente do que esperando decantar. Para o nosso próximo método de separação, temos aqui a filtração simples. Filtração simples, nós vamos utilizar esta vidraria aqui, que é um funil, e dentro colocamos um papel filtro, tá? Logo embaixo, um recipiente para coletar o filtrado. Então, para filtração simples, fazemos a separação de sólido, líquido e heterogêneo. Então, por exemplo, se a gente tem uma mistura de água com areia, não ficou muito bem separado pelo método de decantação, então vamos passar pela filtração. Joga todo o conteúdo dentro do funil, a água vai passar pelo papel e vai ser coletada neste becker. Já a areia não passa pelo filtro, então ela fica retida no papel filtro. E assim conseguimos fazer a separação água e areia. Novamente, para poder acelerar, né, esse processo, para poder ir mais rápido esse processo de filtração, podemos recorrer à filtração a vácuo, tá? Então, mesma mistura água e areia, mas agora a aparelhagem é um pouquinho diferente. Então, repara que o funil já não tem mais esse formato aqui, ele tem esse formato, chama funil de Büchner, ligado aqui em uma vidraria especial, chama Kitasato. Reparem que ela tem uma abertura em cima e outra na lateral. Essa abertura na lateral é ligada em uma bomba de vácuo, tá? Então, assim que você joga a água, mistura água e areia aqui, a mesma coisa acontece, porque aqui dentro também tem um papel filtro para segurar. A água vai passar, vai ser coletada aqui no fundo e a areia vai ficar retida no papel filtro aqui dentro. Então, podemos fazer a separação dessa maneira. No seu cotidiano, você lembra de algum lugar, algum momento em que você já utilizou esse tipo de filtração, por exemplo? Quem já viu, então, a mãe, a avó, enfim, fazendo café usando filtrinho desse jeito? É exatamente o processo da filtração simples. Então, os grãozinhos, o pozinho que fica maior, que não é dissolvido na água, né?
fica retido no filtro, enquanto sai café no outro lado. É isso aí. O próximo método aqui de separação é utilizando o funil de separação, que também pode ser chamado de funil de decantação ou funil de Bromo. Como funciona essa vidraria? Ela é utilizada para separar dois líquidos heterogêneos, tá? Numa mistura heterogênea. Então, você consegue enxergar aqui a separação de fase entre esses dois líquidos. O que acontece? Aqui embaixo tem uma torneirinha, tá? Que regula a saída do líquido. Se você for abrindo com cuidado, este líquido vai começar a escoar e você vai poder coletar ele em um becker separado. Assim que você estiver enxergando que a interface está chegando próxima da saída, você fecha novamente a torneirinha e já tem separado, então, o líquido de maior densidade e o líquido de menor densidade. Para recolher este líquido que ficou dentro do funil, basta retirar este becker, pegar um novo, abrir a torneirinha e pronto, você já tem separado os dois. Vamos só lembrar o que é um exemplo de mistura líquido-líquido heterogênea que eu posso utilizar com essa aparelhagem. Por exemplo, água e óleo, não é mesmo? Então, se fosse realmente água e óleo ficaria na parte de cima e água na parte de baixo. E assim, conseguimos separar os dois. O próximo método se chama dissolução fracionada e é usado para separar sólido heterogêneo, tá? Como o próprio nome diz, dissolução fracionada. Quer dizer, você vai dissolver pelo menos um dos sólidos em algum líquido. Então, se você tem uma mistura areia e sal, são dois sólidos, formam, né, uma mistura heterogênea. Só que a água só vai dissolver o sal, não vai dissolver a areia. Então, assim que adiciona água, o sal vai para a fase da água e fica a areia retida embaixo. E agora fica fácil, né? Utilizando a técnica de filtração, que nós já vimos, consegue separar, então, a fase que tem água-sal da areia. Agora, neste becker aqui, que contém água e sal, como é possível separar o sal para obter só o sal? Eu não tenho interesse na água, tá? Meu interesse é no sal. Então, basta fazer uma evaporação. Então, aquece, né, este recipiente, a água vai evaporar e, no final, quando sair toda a água, vamos ter somente o sal. E assim, separamos, então, o sal da areia. Esses próximos dois métodos, eu escolhi agrupar eles em uma mesma louça, porque ambos vão utilizar a mudança de estado físico como método para separar os componentes. Então, a fusão fracionada, quando nós temos uma mistura sólido-sólido heterogênea, e a liquefação fracionada, quando temos uma mistura gás-gás homogênea. Então, vamos pensar como isso acontece. Fusão fracionada. O que era fusão mesmo? Fusão é quando nós temos um sólido e ele se torna líquido. Se é fracionado, quer dizer que somente um dos sólidos vai sofrer fusão. Nesse caso, por exemplo, sal e açúcar. O açúcar tem um ponto de fusão bem menor do que o sal. Então, assim que inicia o aquecimento, o açúcar vai sofrer fusão antes, tornando-se líquido, enquanto o sal permanece no estado sólido, tá? Então, agora nós temos uma mistura que é um líquido sólido heterogêneo. Nós já sabemos que podemos utilizar a filtração para fazer a separação. Depois da filtração, então, coletamos o sal na forma sólida e o açúcar, depois que ele retornou à temperatura ambiente, volta à sua forma sólida também. E assim, separamos os dois. Liquefação fracionada. Quando nós temos, então, dois ou mais gases, numa mistura de gás homogêneo. Então, aqui eu escolhi colocar gás oxigênio e gás nitrogênio. É feita a liquefação. O que é liquefação? A liquefação é tornar líquido, então, saindo do estado gasoso para formar o líquido. Ou também, como nós aprendemos, condensação. Através da liquefação, ambos os gases aqui vão para o estado líquido, tá? Onde depois nós vamos utilizar um outro método de separação, que é a destilação fracionada, que nós ainda vamos falar mais sobre, para poder separar nas duas formas gasosas, do oxigênio e do nitrogênio.
A separação magnética é utilizada para separar sólido-sólido heterogêneo, só que com um pequeno detalhe. Pelo menos, aliás, um dos sólidos apenas tem que ser atraído por ímã, tá? Então, isso é uma condição que precisa existir para que a separação magnética dê certo. Então, por exemplo, se você tem uma mistura aqui de limalha de ferro, que é atraído pelo ímã, e areia, que não é, você consegue facilmente chegar com um ímã bem próximo da mistura aqui e a limalha de ferro vai ficar aderida aqui no ímã, sendo separada então da areia. Método bem simples, mas só funciona quando o sólido é atraído pelo ímã. A flotação é outra técnica utilizada para fazer separação sólido-sólido heterogêneo e aqui tem um pequeno detalhe. Nós temos uma mistura, por exemplo, de areia e serragem e nós vamos colocar água nesta mistura. Então, mais ou menos o que nós vamos ter no final é isso daqui. A serragem fica em cima, a água intermediária e a areia embaixo. Então, flotação faz uso exatamente da diferença de densidade entre cada um dos componentes. Então, o que é menos denso vai ficar flutuando, que nesse caso é a serragem, o mais denso, que é a areia, vai para baixo. Então, este líquido que você está colocando na mistura, ele tem que ter, na verdade, uma densidade intermediária para ficar exatamente separando os dois sólidos. E agora eu vou mostrar para vocês duas técnicas diferentes para fazer separação de uma mistura sólido-sólido heterogêneo. Então, nós temos a peneiração e também a catação. Na peneiração, já dá para entender que aqui a gente utiliza uma peneira, né? Para separar, então, sólidos de tamanho maior dos de tamanho menor. Então, areia e pedras, por exemplo, pedregulho, né? A areia vai conseguir passar pela peneira, enquanto as pedras não. Tá? Então, elas ficam retidas e conseguem, então, fazer a separação por meio do uso da peneira. Já na catação, o próprio nome diz, é o fato de você utilizar sua mão para catar. Isso mesmo. Então, você separa sólidos utilizando a mão ou também utilizando uma pinça, mas para fazer a separação catando, ok? Então, por exemplo, para fazer a separação de lixo, é utilizada a catação. E também, por exemplo, quando você vai fazer um feijãozinho, né, vai separar ali os grãozinhos que não estão tão legais, também utilizado a catação. O método da ventilação e da levigação, ambos vão utilizar corrente para poder fazer a separação. Mas um vai ser corrente de ar e o outro vai ser corrente de água. Então vamos ver como eles funcionam. Na ventilação, utilizada para separar uma mistura de sólido-sólido heterogêneo, nós temos aqui, por exemplo, uma mistura de arroz com a palha, tá? Então, utiliza um recipiente para reter o arroz e a palha e simplesmente joga para cima essa mistura. Vai vir uma corrente de ar e arrastar a palha, que é menos densa. O arroz vai acabar ficando e ele cai de volta no seu recipiente. Então, a palha vai embora e o arroz fica retido aqui. Na levigação, nós vamos fazer a separação utilizando corrente de água. Então, por exemplo, naturalmente nos rios em que aparecem pepitas de ouro, nós temos aqui as pepitas e também tem outras coisas, né? Cascalhos, enfim, materiais menos densos do que essas pepitas. Então, a corrente de água vai passar através da mistura e vai arrastar o material menos denso, deixando para trás o ouro mais denso. A pepita de ouro ela vai ficar retida nas irregularidades que tem no solo. Bom, vamos analisar agora então o aquecimento e a evaporação. A evaporação nós já comentamos bem lá no início, mas vamos fazer uma distinção entre estes dois métodos. O aquecimento é geralmente utilizado para fazer a separação de mistura gás-líquido, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui água na presença de bolhas de gás carbônico, CO2. Quando eu faço o aquecimento dessa mistura, a tendência é que as bolhas de CO2, então o gás, saia do líquido, tá? Então,
depois de feito o aquecimento, não vou ter mais o estado gasoso. Importante aqui é reparar que é somente um aquecimento, não é para eliminar a água, tá? Então, eu mantenho a água, mas tiro as bolhas, tiro o estado gasoso. Já na evaporação, como o nome diz, eu quero então remover, tirar a fase líquida. A fase líquida vai passar a ser um gás. Então, por exemplo, se eu tenho uma mistura água e sal, aqueço essa mistura até evaporar completamente a água. No final, restando somente o sal, ainda na forma sólida. Então, um dos últimos métodos de separação que nós vamos falar sobre é a destilação simples, tá? Para fazer a separação entre líquido e sólido homogêneo, tá? Primeiro, vamos falar um pouquinho aqui sobre todos esses aparelhos que nós utilizamos. Primeiro, a mistura vai ficar dentro de um balão. Então, aqui eu selecionei a mistura água e sal. Fica dentro do balão. Logo aqui em cima temos um termômetro, tá? Aqui na extremidade tem o que nós chamamos de condensador. Então, essa parte rosa aqui é um condensador. Em amarelo aqui tem duas mangueiras por onde vai entrar água por aqui, circular em torno do condensador e sair por aqui. E aqui ao final um recipiente para coletar. Então vamos entender o que acontece. O bico de Bunsen está aqui para esquentar, para fazer esse líquido entrar em ebulição, tá? Então, uma vez que a água começa a entrar em ebulição, vai ficar na fase gasosa e subir dessa maneira assim. Na hora que ela chega, essas gotículas gasosas chegam aqui no condensador, por causa da água que está circulando em volta, essa água está gelada, diminui a temperatura e o gás volta a ser líquido. Então, passa aqui no condensador e cai no recipiente para recolher. Então, por isso que chama condensador, porque acontece a condensação nele. Então, as moléculas de gás passam para o estado líquido novamente. Terminada, então, a ebulição, uma vez que sai toda a água e é recolhida aqui, o que sobra no balão? Só o sal no estado sólido. Então, essa é a destilação simples. Então, vamos lá para o nosso último método de separação. Destilação fracionada, para quando nós temos misturas líquido-líquido homogêneo, tá? Então, vocês vão ver que a montagem, na verdade, é bem semelhante à destilação simples. O que aparece de novo aqui? Este equipamento aqui, que é a coluna de fracionamento, onde dentro nós temos várias bolinhas de vidro, tá? Vocês vão ver que essas bolinhas de vidro, elas vão agir como obstáculos, tá? Então, vamos ver de novo como que acontece isso aqui. Nós temos uma mistura líquido-líquido. Então, por exemplo, água e etanol, tá? A aquecer esta mistura, o líquido que tiver o menor ponto de ebulição vai começar a entrar em ebulição, certo? Então, neste caso, por exemplo, o etanol vai começar a entrar em ebulição, vai para o estado gasoso e começa a subir. Então, junto com o etanol que está entrando em ebulição, ele está arrastando algumas moléculas de água, tá? Então, aqui, essas bolinhas de vidro servem exatamente de obstáculo, tá? Para acontecer sucessivas vaporizações e condensações, para quando chegar aqui em cima, aqui no topo, ter praticamente só etanol puro. Esse etanol, então, vai passar pelo condensador e vai sofrer condensação, ou seja, o gás passa a ser líquido e é então recolhido aqui no final. Neste recipiente separado temos etanol puro. O que permanece no becker? No becker não, perdão. O que permanece aqui no balão? A água. Então, dessa maneira, conseguimos fazer a separação líquido-líquido de água e de etanol, baseado no ponto de ebulição, que é diferente das duas substâncias.